Nádia e colegas aqui da discussão, quando a pessoa tem uma relação com Deus. Como dizer assim, se você não é crente, você não vai achar que é pecado, você vai achar que tem direito de fazer aquilo. Não é nesse sentido. Dr. Gerson quer falar? Na verdade, eu fiz meu doutorado no Japão e quando eu morava lá no Japão, me chamava bastante atenção que no Japão o aborto é legalizado. Na verdade, o Japão ele não é um país cristão, né? Acho que 2% da população japonesa são de cristãos. Então, eles não têm na concepção, na ideia da sociedade japonesa, essa ideia de culpa ou de pecado. Isso não faz parte. O japonês ele não entende o que é pecado, ele não acha que ele vai para o inferno, ou que a alma dele vai penar durante muito tempo, eles não têm essa concepção. E lá o aborto é legalizado, o aborto, mas ninguém anda fazendo aborto assim, como se fosse uma coisa rotineira. Na verdade, todos eles são preparados e educados. Existem uma infinidade de métodos contraceptivos e o aborto é uma questão, mesmo numa sociedade como essa, japonesa, que não é cristã, é uma possibilidade extrema. E eu perguntava sobre a questão de se aborto ou não para o padre Amadeu, porque o ministro que já votou favorável à legalização do aborto, à liberação do aborto nesses casos, o ministro Marco Aurélio Mello, ele dizia que nesse caso sequer dá para considerar que é aborto, porque segundo ele, nas palavras dele, não existe possibilidade de vida para fetos anencéfalos. Essa que é uma discussão ainda mais questionável ainda, porque está nas mãos dos ministros do Supremo uma opinião como essa. Veja, nós entendemos que a sociedade é democrática e ela tem então os meios para legislar e para definir aquilo que é certo do ponto de vista legal. Agora queremos ter um canal de discussão. Fico feliz de estar aqui entre os colegas de debate, discutindo este assunto, querendo justamente que a opinião pública então perceba que não há só um ponto de vista, que há maneiras de você ver as coisas. O que nós queremos é que a vida, nós queremos que a mãe seja assistida, nós queremos que a família seja acompanhada, nós queremos, evidentemente, agora não queremos que a questão individual, digamos, a minha questão, então eu sofro com isso e eu quero resolver dessa forma. Nós entendemos que essa é uma possibilidade de resolver, que para nós é a extrema, que há outras possibilidades e entendemos que há outras saídas que a gente pode, digamos assim, enfrentar o sofrimento. A sociedade que nós vivemos tem dificuldade de enfrentar o sofrimento, apesar de uma sociedade que quer incluir. A gente vive essa questão da inclusão dos deficientes, que é uma coisa perfeitamente humana, necessária, justa, e a gente às vezes diz assim, bom, mas quem está na barriga da mãe não tem então direito de viver. Com relação a isso, a gente se choca. Uns nós queremos incluir, outros nós queremos que morra. A gente se choca com isso. Na verdade, eu costumo sempre dizer sobre o aborto, essa é uma opinião pessoal, que eu não sei nem se deveria expor aqui, mas eu sempre costumo dizer sobre o aborto que só é contra a vida quem já nasceu, né? O Márcio Roberto pergunta para o doutor Eduardo, diz que mulher nenhuma tem direito de interromper uma gestação e pergunta que tipo de problema psicológico a mulher pode ter caso isso aconteça, doutor Eduardo. E são variados, mas a questão que você citou, que é muito interessante a gente lembrar, é que a gente não está falando num diagnóstico incorreto, não é a questão de má formação cerebral. O que os ministros estão discutindo hoje é a questão de quê? De um ser sem cérebro e que nas estatísticas da Organização Mundial de Saúde coloca que 99,9%, para não falar 100%, ou vão morrer durante a gravidez ou vão morrer nas primeiras horas após o nascimento. E o que ele coloca mais? Que países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Portugal e outros mais já aprovaram isso, embora alguns desses não possuam lei do aborto do feto normal. Tá? Então ele não está falando, ele está falando de uma questão de saúde da mulher. Ele não está defendendo a morte de um ser. Ele está defendendo a questão da saúde, do sofrimento dessa mulher. O que se coloca é isso. Agora, se o diagnóstico hoje não existe realmente um instrumento ou um exame que possa dizer que esse feto é realmente 100% sem cérebro, então não pode ser feito o aborto. Tá certo? Agora, o que é debatido pelos ministros hoje? Que vai ser tirado, vai ser feito, não é nem tido como aborto, como você citou agora há pouco. Porque se não tem atividade cerebral, não
existe vida na concepção deles. Exatamente, foi isso que ele disse. E isso é uma coisa a ser discutida. Se o instrumento não é suficientemente bom para medir, é outra discussão, mas que hoje funciona, que 99,9% dos bebês que têm essa falta de formação cerebral, entendeu? Então é uma questão a ser discutida. Bom, é da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, lá da Santa Maria da Codipe, Padre Fernando. A ciência é muito boa para o enriquecimento humano, mas não pode esquecer a fé. Parabéns a todos pela discussão, por promover esse debate, é o que ele diz. A Ivônia de Canto do Buriti, muito obrigada pela audiência de vocês aí em Canto do Buriti. Ela diz que é mãe, que é contra, não é a favor do aborto. A dona Zenaide já diz o contrário, diz que é a favor do aborto nesse caso, que segundo aqui o doutor Eduardo, nem é essa questão do aborto, né, que está sendo discutida, mas se não tem esperança, não tem vida, é a opinião da nossa telespectadora. Uma advogada que ligou, ela disse que é advogada e tem mais 4 mulheres lá com ela. Ela disse que é contra o aborto em qualquer situação. A vida começa no momento da fecundação. E é um absurdo o Supremo querer aprovar enquanto a população toda se manifesta contra. A Maria Luísa disse que é contra porque não podemos agir antes de Deus. Isso é um assassinato. É uma discussão polêmica, vamos esperar para ver o que os ministros do Supremo Tribunal Federal vão decidir na sessão que recomeça daqui a pouco, às 14h. 5-1 por enquanto, os ministros 5 já votaram pela aprovação da liberação da retirada do feto anencéfalo. E eu queria agradecer aqui pela discussão, pela contribuição para esse debate ao Dr. Gerson Prado, que é médico cardiologista. Muito obrigado, Dr. Gerson. Obrigado, Nádia. Só queria fazer um último comentário, na verdade também não é uma opinião pessoal para não interferir com o julgamento das pessoas, mas eu acho que não é prerrogativa do judiciário legislar acerca das decisões que devem ser decisões da população. Na verdade, é por isso que existem as câmaras baixas que representam o povo. A decisão de legislar não deve ser do judiciário. O judiciário é apenas intérprete da lei. É uma pena que existe esse vácuo na nossa política, né? Quem deveria legislar não o faz corretamente. As pessoas querem se manifestar, elas devem se manifestar e através dos seus representantes nas câmaras baixas. Esse assunto não deveria ter chegado ao Supremo e meia dúzia de magistrados não podem decidir um assunto tão polêmico, sobretudo porque eles não têm formação suficiente, nem médica, nem religiosa, para definirem a respeito desse assunto. Muito bem, doutor Gerson, muito obrigada. Padre Amadeu, muito obrigada também por ter vindo aqui. Pois bem, agradeço a oportunidade de conversar com o psicólogo, com o médico, com você, com os telespectadores, de dizer ao cristão e àquele que defende a vida, a sociedade ela se organiza dessa forma e que há as instâncias de poder e que poderá haver decisões que incidem contra a própria fé da gente, a moral que nós vivemos. É importante que tenhamos convicções, tenhamos essa capacidade de diálogo e, ao mesmo tempo, de manter as nossas convicções, mesmo numa sociedade que aparentemente é a favor da vida, mas que em certas circunstâncias dão essa sensação de que nós estamos mesmo numa cultura de morte. Vamos defender a vida em qualquer circunstância. Obrigada, Padre Amadeu. Uma boa tarde para o senhor. E muito obrigada, doutor Eduardo Mota, também, que é o psicólogo. Certo. E eu queria aproveitar e dizer que a gente, enquanto psicólogo, a gente é extremamente a favor da vida. A gente busca com as pessoas uma qualidade de vida. E que a nossa preocupação maior, no começo dessa questão, é com a mãe. Como que a mãe recebe essa notícia e como que a mãe vai proceder com relação a isso. Obrigada, doutor. Muito obrigada, padre. Obrigado, doutor Gerson, mais uma vez. Essa discussão a gente vai ficar acompanhando e queria agradecer também a todos vocês, inúmeras participações aqui por telefone e as opiniões de vocês. E os professores da